Então tá, Cássia, querida, vamos para tua aula. Todo mundo super curioso aí, saber o que tu tem para nos contar, né? Porque a aula dela é empatia, sim, todos nós precisamos. A Cássia Silva Souza é CEO e sócia fundadora da Visão e Ação Consultoria Empresarial, especialista em psicologia positiva e também em gestão e desenvolvimento de pessoas. Autora do livro Alimentando Suas Competências para o Sucesso e formadora de líderes de grandes companhias como Bradesco, Deloitte, Ernst Young, Leroy Merlin, Rede Globo, Scania, Trip Hotels, um currículo enorme, né, Cássia? Palestrante, facilitadora de processos de desenvolvimento e modeladora de comportamentos nos mais diversos níveis organizacionais. Bem-vinda, querida! Só antes de começar a tua aula, eu gostaria de dizer para o pessoal que depois da Cássia, nós vamos dar recados super importantes da sociedade e vamos fazer o sorteio de 33 presentes. A Cássia vai sortear 5 presentes que ela está dando durante a aula dela, para quem estiver durante a aula. E como regra é regra, eu não posso abrir exceção. Quem estiver durante o sorteio online, conectado e presente, porque nós vamos chamar e a pessoa vai dizer, oi, tô aqui, tá? Ganha o presente. Infelizmente, regra é regra, tá, pessoal? E não posso abrir exceções. Quem tiver presente vai ganhar, então, um dos 33 brindes e mais os 5 que a Cássia vai sortear agora. Cássia, muito obrigada por estar aqui. Pessoal, boa aula para todo mundo. Nossa, que coisa boa. Muito bom estar aqui. Nesse clima maravilhoso que... Aí, onde vocês estão? Tá frio? Coloca para mim lá no chat. Aliás, nós vamos usar o chat para a gente se comunicar um monte, hein? Então, coloca para mim no chat. Tá frio por aí? Porque por aqui tá, viu? Tá bem friozinho. Eu tô até com um aquecedorzinho aqui do meu lado. Vou até dar uma regulada, que eu acho que eu liguei e esquentei demais o trem aqui. Começa a falar, né? A gente já começa a ficar quentinho. Como é que tá a temperatura por aí? Coloca lá no chat. Tá frio, mas um dia lindo de sol, a Márcia falou, né? Aqui em São Paulo, eu tô em São Paulo, tá bom da Serra. Aqui não tá sol, não. Aqui tá meio embaçadinho o tempo. Sabe aquele tempinho meio tardedinho? Tá assim por aqui, né? O pessoal da Tino falou, tá frio e lindo. De qualquer maneira, tá lindo, né? Porque nós estamos aqui, estamos juntos, com saúde, ouvindo temas maravilhosos, como já foram contados aqui, né, que espetaculares, que aqueceu já o coração da gente, e vamos continuar nos aquecendo, falando sobre empatia. Alguém já começou contribuindo com a sua reflexão, a Márcia colocou lá, falta de empatia é o mal do século. Será, Márcia? Será? Vamos ver, vamos falar. Vamos conversar um pouco sobre isso, Márcia. Vou apresentar para vocês aqui algumas pesquisas que falam sobre um pouco esse ponto aí que a Márcia colocou, tá? Então, nós vamos falar sobre empatia. Sim, todos nós precisamos. Eu vou começar compartilhando lá a minha tela, porque eu vou ter aqui uma tela que vai ajudar a gente aqui nas nossas reflexões, tá? Digam para mim se vocês estão enxergando. A ideia é que eu fique com vocês aqui no vídeo. Estou vendo algumas carinhas aqui no vídeo comigo, tá? Que eu também vou ler o chat. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar já o chat aqui para mim. Oba, estou com o chat, estou com as minhas telas e estou com vocês. Participem lá no chat, tá? Para a gente poder interagir, poder aprender. Como a doutora Tela já me apresentou, vou pular, mas isso tudo vai ficar no material para vocês, tá bom? Vai ter lá, no final, esse vai ser um presente para todo mundo, as telas que eu vou trabalhar aqui com vocês, eu vou contar para vocês onde vocês vão poder retirar esse material, pegar essas telas, para vocês continuarem aprofundando e terem um material de consulta, tá? Eu deixei no chat lá um combinado não é caro, só para que a gente realmente, todo mundo que puder, a gente já está tão longe, né? Já tem que trabalhar muitas vezes, né, à distância, não dá para reunir com muitas pessoas. Quem puder deixar sua câmera aberta é meu convidado. Te convido a deixar sua câmera aberta. Olha, estou vendo alguns sorrisos aqui, doutora Tela, maravilhosa, com esse sorrisão. A Márcia, né, com a câmera aberta. Olha lá, a Diane, eu não sei se é a Daiane ou a Diane, a Márcia, a Adeline, muito bom, a Bel. Nossa, Bel, espetacular, né? Só gente linda. Aliás, eu fiquei me perguntando outro dia, o dia que eu vi o clipe de vocês, se é pré-requisito para ser oftalmologista ser lindo, né? Porque só tem gente linda naquele clipe que quer aquilo, né? Vocês arrasam. Aquele clipe estava espetacular. Então, quem puder,
Deixa a câmera aberta. Não tem problema não se você estiver na cozinha da casa, não tem problema. Não tem problema se você estiver na sua sala, não tem problema nenhum. A questão é, participa. Fica aqui conosco, se faz presente, tá bom? Mas eu compreendo também que alguns talvez não vão conseguir, né? Abrir sua câmera, então são convidados. Quiser abrir, vir aqui um pouquinho, venha conosco. Vamos falar um pouco, entender um pouco, né? O que é o mundo atual e a empatia, né? Vamos ver se o que a Márcia falou lá confere, né? Vamos entender esse conceito. A gente está alinhado com o conceito, estamos na mesma página, não estamos. Vamos falar de alguns componentes fundamentais aí para a gente ter empatia. Se é possível, será que é possível desenvolver empatia? Vamos ver se é ou se não é. Qual o papel da auto e da heteropercepção nessa competência tão fundamental que é a empatia? O que isso quer dizer no relacionamento com o outro, no interesse com o outro, né? E falar um pouco também algumas dicas nesse desenvolvimento da questão da vulnerabilidade, tá? Bora? Todo mundo comigo aqui? Então, vamos começar! Lembrando que todo mundo vive se relacionando uns com os outros. O que essa imagem diz de pronto para nós? Vai lá no chat. Quero ver esse chat bombando, hein? Quem já esteve comigo lá nas palestras da CBO, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, sabe que eu gosto de chat bombando. E cada vez que o chat bomba, me dá vontade de dar presente, sabe? Me dá vontade de dar presente, né? Então, aqui, ó, o livro da espetacular Cássia Silva de Souza. Bora fazer esse chat bombar. O que essa imagem já nos diz de pronto, né? O que ela nos faz pensar? Bom, vamos começar. Eu vou começar até que vocês vão se aquecendo com a participação do chat. Boa! Férias, né? Ai, que saudade de férias, né? Mas de férias para sair, né, Diane? Para passear, para conhecer outros lugares. Eu amo viajar, né? Sim, sem dúvida nenhuma, viagem, férias, e que de todo, assim, gritando, ninguém é uma ilha, e que todos nós nos interagimos uns com os outros. Beleza, tranquilidade, felicidade, mergulho, e como é gostoso, não é? Quando a gente pode tirar um tempinho para a gente ir para lugares e fazer coisas que nos dão prazer. Se a gente pegar na questão da empatia, a empatia é esse quentinho dia de sol, é esse quentinho dia de paz, é esse quentinho que nos faz mergulhar, mas mergulhar em nós mesmos, nas profundezas de nós mesmos. Nós vamos falar daqui a pouco nas dicas para que a gente possa desenvolver empatia. Então, é pensar que nós somos seres altamente relacionais. Mesmo quando a gente fala de tirar férias, você não pensou em ir para uma férias sozinho, pensou? Provavelmente você pensou em tirar férias com o seu amado, a sua amada, seus filhos, né, sua família, e para um lugar que tenham outras pessoas, mesmo que seja um lugar reservado, com um número de pessoas reduzidos, mais privativo, você não quer estar lá sozinho. Com certeza. Por quê? Porque você é um ser relacional. Porque durante toda a nossa vida, nós nos relacionamos com pessoas em diferentes intensidades, com diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de conhecimento. Aliás, a gente se relaciona desde o motorista do Uber, o nosso oftalmologista, o nosso clínico geral, a gente se relaciona com a nossa secretária, com a nossa secretária do lar, a gente se relaciona com a nossa família, a gente se relaciona com os nossos amigos, ou seja, precisamos de interação. Definitivamente não somos seres para vivermos isolados, somos seres relacionais. E a empatia é esse sol, é esse quentinho, onde sobra empatia, sobra acolhimento. Onde falta empatia, sobra intolerância, sobra bullying, sobra violência, sobra desrespeito. Sem investir um tempo para falar ou para pensar sobre empatia, de onde ela vem, como ela foi pensada, qual o impacto dela nas nossas vidas, sem dúvida nenhuma, quando a gente não investe este tempo, sem dúvida nenhuma vai imperar ódio, discussões tão acaloradas a ponto de separar, discussões em redes sociais, discussões no dia a dia. Por quê? Porque não haverá o respeito, não haverá o acolhimento, não haverá o acolhimento desse ser humano que é o outro, porque tudo depende de empatia. Segundo uma pesquisa feita na Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, olha lá, Márcia, preparada? O Brasil é um dos países
não é um dos países mais empáticos do mundo. Márcia, você tem razão. Está faltando empatia. A Márcia, por já ter começado dando esse spoiler para nós, já leva o livro da espetacular Cássia Silva Souza. Eu vou pedir para a Terla ir anotando para mim, tá, Terla, os nomes de quem vai ganhando. Parabéns, Márcia. Você já entrou fazendo uma excelente reflexão. Nós somos reconhecidos, sim, pela nossa alegria, pela nossa hospitalidade, mas quando a gente fala de empatia, nós estamos longe do ideal. Dos 61 países pesquisados, as 104.000 pessoas pesquisadas para falar, para medir compaixão, medir empatia em diversas situações hipotéticas, o Brasil ficou, pasmem, no 51º lugar, atrás de países como Equador, Arábia Saudita, Peru. Então, olha só como nós estamos mal, ruim das pernas, quando se fala de empatia. E o principal problema é o egocentrismo, é a falta de amor ao próximo, que não é exclusivo do brasileiro e tem sido uma preocupação mundial. É um problema tão sério, é um tema tão importante que várias revistas, várias mídias vinham tentando falar sobre o assunto, tentando publicar e chamar nossa atenção sobre este assunto. Então, ela tem merecido uma ampla cobertura por parte das mídias. Não só essa revista Você S.A., mas a Forbes, Época Negócios, a Harvard Business Review, também vem tratado do poder da empatia e da importância de se tratar esse tema, tá? E também o fato da empatia não envolver só a emoção, mas envolver também a razão. Então, descaracterizar, tirar um pouco dos paradigmas envolvidos no tema empatia. E eu quero, então, agora convidar vocês a irem lá no chat. Vamos lá, chat, dedo no gatilho e digita lá para mim. Qual é a sua melhor definição de empatia? Qual é a sua melhor definição de empatia? Ou qual a definição que você mais ouve falar de empatia e que está aí nos seus ouvidos e que o tempo todo ela está ecoando para vocês? Vai lá no chat, coloca para mim. Eu quero ver o que vocês entendem de empatia. Usa o hashtag sua melhor definição de empatia. Quero ver esse chat bombar. Quero ver. Quanto mais esse chat bombar, mais vai ter presente, hein? Então já fique sabendo disso. Faz o chat bombar. Vamos ver lá. A Márcia, capacidade de se colocar no lugar do outro. A Terla, hashtag saber ouvir. Tira inteligência, empatia, poder de se colocar no lugar do outro. A Bel, tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Bel, guarda isso, hein? Guarda essa definição, que daqui a pouco nós vamos voltar nela, tá? Se colocar no lugar do outro e sentir como o outro sente. A Márcia, acolher. Nossa, o chat está bombando, vocês são espetaculares. Se colocar no lugar do outro. Tatiana, se colocar no lugar do outro, quero dizer que é o que está aí bombando, é o hashtag que está bombando, tá? Então, olha que interessante. Eu quero começar desmistificando um pouco essa definição que vem nos perseguindo anos a fio, de nos colocar no lugar do outro e sentir como o outro está sentindo, ou fazer para o outro, oferecer para o outro o que gostaríamos que oferecesse para nós. Vamos desmistificar isso já, né? Olha só que interessante. Nos ambientes corporativos, algumas vezes, né, tem isso aqui, uma avaliação de desempenho, todos vão ter que subir naquela árvore. É justo isso? É justo fazer esse público aí, todo mundo subir na árvore? Será que eu vou poder avaliar de maneira justa o peixe, o macaco, a foca, o elefante, o leão, que vai subir, onde a mesma tarefa é subir numa árvore? Gente, não dá para a gente achar que empatia é fazer para o outro o que a gente gostaria que fizesse a gente mesmo. Então, a regra de ouro, faça aos outros o que você gostaria que fizesse a si mesmo, essa nós vamos esquecer já. Vamos quebrar esse paradigma. Não é fazer para o outro o que a gente gostaria de que fizessem para nós. Por quê? Porque as pessoas são diferentes e elas têm necessidades diferentes. Tratar na igualdade não é empatia. Tratar com equidade é empatia. E equidade é muito diferente de igualdade. Equidade é você levar em conta as necessidades de cada um dos envolvidos no processo relacional.
para relações realmente positivas e poderosas e empáticas, eu tenho que ter uma relação equânime, eu tenho que ter uma relação de equidade, né? Então, equidade é o quê? É olhar para o outro e tentar empaticamente se conectar com as emoções e com as necessidades do outro. Boa, Jean! Entender a realidade do outro como ponto de partida. Amei. Jean, livro para você, Jean. Anota o nome do Jean aí em tela. Espetacular, Jean. Então, a realidade do outro é só, única e exclusivamente um ponto de partida para a gente construir essa relação empática. Outra coisa que eu quero desmistificar aqui, então nós já desmistificamos que, ok, eu posso até tentar me colocar no lugar do outro, mas a melhor definição de empatia ainda não é me colocar no lugar do outro, é me conectar emocionalmente com o outro. A melhor definição de empatia não é fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem comigo, é fazer com o outro aquilo que ele espera e que seja feito para ele a partir da realidade dele, a partir da necessidade dele. Então, paradigmas aí sendo destruídos, tá? Sendo quebrados, colocados abaixo. E um outro ponto importante que eu quero desmistificar é que algumas pessoas têm dificuldade de falar de empatia porque associam a empatia a uma emoção fofinha, bonitinha, meiguinha, sabe aquela coisa assim que... Não! Cara, empatia é força, empatia é poder. Empatia é uma arma poderosíssima para que a gente possa construir possibilidades de relacionamento, para que a gente possa conseguir construir um mundo melhor, para que a gente possa construir um elo absolutamente poderoso para nos ligar, enquanto pessoas, a uma sociedade pretendida como melhor. Portanto, o poder da empatia ainda é pouco conhecido. Ela é muito reduzida, a gente tem uma visão muito reducionista do que ela é. Então, é importante que a gente compreenda essa capacidade de nos colocar no lugar do outro, a partir do ponto de vista dele, nos conectando emocionalmente com essa realidade. A Márcia colocou lá, sim, mas acredito que empatia também engloba, peraí, deixa eu ver, também engloba que nós estejamos sendo empáticos e tenhamos satisfação com isso. E não só para ser empáticos por ser. Sem dúvida nenhuma, assina embaixo, e é exatamente disso que nós estamos falando. Ninguém pode ser empático com o outro se primeiramente não se perceber. Nós vamos dar daqui a pouco a primeira dica para o exercício da empatia, que ela está totalmente realizada com isso, relacionada com isso que você acabou de dizer, viu, Márcia? Então, eu assino embaixo disso que você colocou. O Giuliano colocou lá, a Sorigues é um exemplo nesse quesito, vem acolhendo e se fortalecendo a cada ano. Uma sociedade acolhedora, humana e com relações socialmente justas e aceitáveis. Perfeito, Juliano. As instituições devem ser empáticas. Só que para ter instituições empáticas, nós temos que ter o quê? Integrantes e seres humanos empáticos. Então, cada vez que a Sorig ela amplia e fortalece esse valor da empatia, os seres humanos empáticos vão encontrando esse lugar e essa associação também vai se fortalecendo. Muito legal essa troca, tá? Vamos ver aqui a habilidade. Eu não sei o que aconteceu, mas tem uns risquinhos. Será que ai, como é que é o nome dele? Ai, meu Deus, nosso apoio aí, o Felipe consegue limpar os risquinhos? Felipe, se você for lá no Zoom, no módulo anotação e tirar, deixa eu ver aqui, limpar todos os desenhos. Eu consegui, eu mesma fiz. Boa, tá? Já fiz por aqui. Legal, né? Para a gente não escrever. Outra coisa, tirar aqui a anotação. Boa. Muito bem. A empatia é uma habilidade socioemocional, por isso que ela é tão complexa. Nunca, quando a gente fala de empatia, vai ser simples. A gente tem que compreender, né? Quando a gente fala de habilidade socioemocional, ela engloba tantas outras competências embaixo de um mesmo guarda-chuva. E por isso que, para enfrentar a atual crise mundial de falta de empatia, principalmente no momento tão desafiador que nós estamos vivendo, nós temos que desenvolver outras tantas competências. E quem pratica a empatia consegue fortalecer, por exemplo, a criatividade,
que essa capacidade de olhar o que está acontecendo e pensar de maneira diferente em cima disso, junta-se a criatividade, a capacidade de inovar, o pensamento sistêmico, ou seja, de pensar o mundo não só na minha realidade, mas pensar um mundo que impacta a minha realidade, impacta em outras realidades, e assim sucessivamente. E uma comunicação com o mundo também muito mais assertiva, que também é chamada de comunicação empática. Então, olha quantas subcompetências estão no guarda-chuva da empatia. Por isso que ela é tida como essa habilidade socioemocional que engloba lá tantas outras competências e que potencializa comportamentos voltados para o acolhimento, comportamentos voltados para a criação, comportamentos voltados para um pensamento de mundo mais macro. Daí a importância de se falar, então, de empatia. Mas, afinal, qual, então, seria a melhor definição de empatia? Bom, a melhor, talvez ainda até esteja por nascer, né? Talvez aqui no término dessa palestra, vocês possam contemplar a melhor definição de empatia. Mas vamos pensar aqui em algumas definições que alguns estudiosos que debruçaram-se sobre o tema, né, pesquisaram, conversaram, leram e puderam trazer para a gente algumas definições, tá? Então, vamos começar aqui com o fato de que eu, Cássia, nas minhas leituras, entendo que uma das melhores definições de empatia é capacidade de me conectar emocionalmente com o outro. Independente de qualquer coisa, dessa maneira, sim, você vai conseguir se colocar no lugar dele. Se é que isso é possível, porque não é totalmente possível, mas a partir desse ponto de vista do outro, né? Porque também empatia é a capacidade da gente olhar o ponto de vista do outro, sair do nosso ponto de vista padrão. Cada vez que nós entramos em discussão com alguém, seja pelas mídias sociais, seja presencialmente, porque o outro acha que A é B e eu acho que B é C, e a gente não consegue evoluir numa linha de reflexão, de pensamento, e fica cada um no seu próprio pensamento brigando, né? No seu ponto extremo, nós não estamos praticando a empatia. É importante também a gente lembrar que a nossa capacidade de nos adaptar, de captar as emoções alheias e nos conectar a elas. Então, é olhar para o outro. Por isso é tão importante olhar para o outro. Por isso é tão importante as dicas que eu vou dar logo em seguida para que a gente possa fazer essa conexão emocional. Nesse livro, O Poder da Empatia, que eu amo, viu? Deixa aí a indicação de leitura para vocês. Aliás, no material que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou deixar links, vou deixar dicas de leitura para vocês continuarem aprofundando o tema, tá? Empatia, de acordo com o Roman Czarnek, ele diz que a empatia é a arte de se pôr no lugar do outro e ver o mundo sob a sua perspectiva. Ela tem o poder de curar relacionamentos desfeitos, derrubar preconceitos, nos fazer pensar em nossas ambições e até mesmo o poder de mudar o mundo. Olha que legal essa definição. Aliás, esse camarada aqui, ele é só o cara, um dos fundadores do Museu da Empatia. Conhecem o Museu da Empatia? O Museu da Empatia nasceu na Europa, e o Museu da Empatia é uma ação muito concreta de como nós podemos praticar a empatia através da experiência do outro. Então, o Museu da Empatia esteve em São Paulo algumas vezes, no Parque Ibirapuera, fazendo a exposição. Você entra numa grande caixa de sapatos e lá dentro você vai ter prateleiras com vários pares de sapato, várias numerações. Você escolhe um dos pares de sapato, calça e você vai caminhar, né? Na Europa é 1 milha em meus pés, né? Ou seja, conhecer a história do outro literalmente calçando os sapatos do outro. É espetacular. Eu espero que chegue na tua cidade também algum dia e quando estiver, não perca a oportunidade de vivenciar essa experiência, tá? Existe o que os autores chamam de uma tríade de ouro quando a gente fala de empatia. Ou alguns também falam que são os componentes da empatia. Qual seria essa tríade de ouro ou essa tríade poderosa para que a gente possa estabelecer conexões positivas com as pessoas que se relacionam com a gente? Primeiro componente da empatia, o componente cognitivo, ou seja, é caracterizado pela nossa capacidade de pensar e compreender. Então, eu vou usar a minha cognição
para compreender a perspectiva do outro, como o outro vê, como o outro enxerga, a partir de qual realidade. É um componente muito importante, porque esse tipo de empatia, ele é fundamental para formar e desenvolver comunicadores de percepção, bons comunicadores de percepção. Ou seja, eu compreendo a tua percepção, eu tenho a minha, eu vou levar em conta todas essas percepções para então me colocar, para defender um ponto de vista ou para me argumentar. Então, o componente cognitivo é um componente muito importante da empatia. O segundo componente é o componente afetivo, ou também chamado de empatia emocional. Ele é identificado pelo quê? Por sentimentos de compaixão pelo outro, por exemplo. Além da preocupação com o bem-estar do outro, com o cuidar do outro. Imaginem o quanto esses dois componentes que eu já falei até agora são fundamentais na relação paciente e médico, né? Eu tenho que ter o elemento racional e, sem dúvida nenhuma, eu tenho que ter o componente afetivo nessa relação com o outro. É fundamental para que eu possa desenvolver um relacionamento positivo. Esse é um tipo de empatia dos mais difíceis, tá? O componente afetivo. Por quê? Porque ele envolve autoconhecimento, ele envolve autorregulação emocional, ele envolve questões ligadas à inteligência emocional, que muitas vezes nós deixamos de lado, achamos que não temos que ser, né? Que não temos que cuidar da nossa inteligência emocional, tá? E o terceiro componente, que é o componente comportamental. É mais ou menos assim, do que adianta eu ter a cognição, o reconhecimento cognitivo de que eu preciso respeitar a ideia do outro, que as pessoas pensam de maneira diferente, do que adianta eu buscar essa conexão afetiva, compreendendo, acolhendo o sentimento, a forma de sentir do outro, se isso não gerar uma atitude compassiva, ou seja, a empatia compassiva, que é colocar em prática, colocar em ação, que a minha atitude demonstre que eu realmente sou uma pessoa empática, através do acolhimento do outro. Até aqui, pessoal, tranquilo? Tem alguma dúvida? Abaixo-assinado, vai lá no chat e coloca para mim que eu vou interagindo para vocês, tá? Eu prefiro interagir durante do que no final. A Laura colocou lá, será que o que é bom para mim é bom para o outro? Olhar o mundo com os olhos do outro? Olha que legal o que a Laura está dizendo. Laura, não, é exatamente o que eu acabei de dizer lá no comecinho. O que é bom para mim é bom para mim. Por isso que eu tenho que tentar entender a realidade do outro. Só que eu não tenho como olhar a partir da realidade dele, a não ser com os meus olhos. Tem uma frase que eu amo, é de um psicodramatista chamado Moreno. Ele diz o seguinte: se eu pudesse, tiraria os meus olhos e daria a ti. E gostaria que você me desse os seus olhos para mim. Desta maneira, eu poderia então olhar o mundo de acordo com os teus olhos e você poderia olhar o mundo de acordo com os meus olhos. Mas eu não posso. Eu não posso tirar os teus olhos e colocar nos meus, literalmente. Portanto, o mundo com os teus olhos é só você que vê. Porém, num esforço empático, num empenho empático, usando os componentes cognitivo, afetivo e comportamentais, nós podemos nos aproximar desse olhar do outro. Faz sentido, Laura? O que você colocou lá, com o que eu estou dizendo? Muito legal. Então, nós estamos na mesma página, estamos juntos, tá, Laura? A ideia da empatia, seja ela cognitiva, afetiva, né? Seja ela qual patamar for, é que a gente possa colocar um quentinho nos relacionamentos, para que o nosso coração não fique endurecido. Sabe aquela máxima de que às vezes a gente ouve, eu trabalho tanto tempo com isso que, né? Então ele consegue fazer. Por que ele atende dessa maneira? Porque ele trabalha tanto tempo com isso, então eu não posso deixar no automático. Se eu deixar no automático, eu definitivamente não estou sendo empático. Que eu deixei no piloto automático. Vocês estão vendo a minha tela grandona aí para vocês? A tela grandona e bonitona desse coração dentro do cubo de gelo? Vamos derreter, gente. Não é porque eu trabalho há anos e eu sei que essa dor parece muito mais com um cisco no olho do que um prego dentro dos olhos.
Porque você sabe, você trabalha, você tem o conhecimento técnico, mas é uma coisa que você sabe, mas o paciente não. E sim, Márcia, é um exercício diário, porque inclusive alguns estudos demonstram que é muito mais fácil a gente empatizar com coisas que a gente desconhece do que com coisas que a gente conhece. Então, pensa bem, se você é um oftalmologista e você sabe que a dor gerada por aquele cisquinho não é do tamanho que o seu paciente está relatando, há uma probabilidade que você consiga se empatizar muito menos. Então, olha só o quanto nós temos que colocar isso no nosso radar e poder acolher a dor do outro. É claro, nós vamos ter o argumento técnico, nós vamos poder mostrar isso para ele com a nossa explicação racional, o que não quer dizer que eu não possa acolher. Uma coisa é a explicação racional, outra coisa é o acolhimento. É possível aprender empatia? Sim, é possível aprender empatia. E a neurociência vem cada vez mais explicando isso para nós. É claro que eu não vou poder aqui hoje entrar no detalhamento da neurocientífico da questão da empatia, mas depois vocês podem buscar um pouco mais, até porque existem casos clássicos de que a pessoa não consegue demonstrar empatia, por questões cerebrais mesmo, né? Por exemplo, psicopatas, eles são, não é bem que ele não consegue demonstrar empatia, vale uma parte aqui. O psicopata, ele é mestre em um único tipo de empatia. E não dá para a gente ficar só com a empatia cognitiva, afetiva. Não, eu tenho que ter um equilíbrio nessas empatias. O psicopata, por exemplo, ele é mestre em empatia cognitiva. Ele é tão bom em pensar cognitivamente que ele argumenta, que ele fala, que ele nos enrola e coloca no bolso. E a gente acaba acreditando. Se o psicopata chega para você e disser que ele é Jesus Cristo, eu já trabalhei com clínica psiquiátrica. Cara, eu confesso para vocês, algumas vezes eu pensava, cara, eu estou achando que esse cara é o próprio Deus encarnado, porque eles têm uma condição cognitiva tão forte de argumentação, mas aí é um tipo só de cognição, de empatia, né? Que é empatia cognitiva. Ao contrário, por exemplo, os autistas, né? Alguns autistas, eles vão funcionar como? Inversamente ao comportamento do psicopata. Eles têm pouca dificuldade de se expressar racionalmente, mas se conectam. Não, veja bem, não estou falando que eles não têm alta capacidade cognitiva, eles têm, mas não de se conectar racionalmente. Eles se conectam muito mais emocionalmente, por isso sofrem tanto, né? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, empatia é desenvolvível, empatia em excesso não é bom, porque o excesso da empatia vai fazer você pensar só a partir do ponto de vista do outro, e não é esse o objetivo, né? E a empatia tem que ser treinada a partir do momento que eu busco desenvolvê-la e treiná-la nas minhas relações, nos relacionamentos do dia a dia. E a neurociência fala do quê? Da plasticidade cerebral e dos neurônios espelhos, né? Então, o quanto a gente é capaz de agir por imitação. Por isso, por exemplo, eu não sei, quem aqui já estudou, coloca lá no chat para mim, quem conhece o termo rapport e estudou o rapport. Coloca lá no chat para eu saber se você já estudou o rapport e se você conhece o rapport. Rapport é fundamental na relação médico-paciente, é fundamental não só nessa relação, ela é fundamental na relação da sua recepcionista com o paciente. Então, eu tenho que saber fazer rapport. E a máxima do rapport, qual é? A imitação. A Terla disse que aprendeu comigo, linda. Então, é a máxima o que é imitar, fazer rapport do tom de voz, fazer rapport da atitude corporal, fazer rapport do olhar, fazer rapport das expressões faciais. E é exatamente assim que as crianças funcionam, espelhando, imitando comportamentos. Se você vai visitar, por exemplo, né, ai, meu Deus, como é que é o nome, gente? Olha aqui minha cabeça. Onde os bebês... Uma maternidade. Está lá os bebezinhos, né, recém-nascidos. Por que está todo mundo chorando? Porque quando um chora, vai lá todo mundo atrás imitando. Quem tem filho pequeno e foi em apresentação de escolinha sabe disso. Eu me lembro que quando eu ia com as minhas filhas nas apresentações escolares, eu ficava rezando que elas não sejam as primeiras a chorarem, que elas não sejam as primeiras a chorarem. Porque as primeiras a chorarem, elas definitivamente fazem o quê? Trazem outras juntas, por imitação. Parece que tem uma mão levantada, acho que é da Rosângela. Você quer fazer uma pergunta, Rosângela? Se você quiser, abre o microfone aí, pergunta, ou vai lá no chat. Não sei se você errou aí, enfim, estou à disposição, tá? Tá bom, Rosângela, sem problema. Então, é possível aprender e eu posso treinar
O próprio rapport é um treino. Empatia, alguns autores, inclusive, dizem que ela é um músculo. Quanto mais você exercitar, como uma academia mesmo, mais você vai ser capaz de ser empático, tá? E outra coisa, quanto mais também você exercita, mais natural ela será. Você não vai ter que fazer um empenho consciente, uma força consciente para a utilização. Então, vamos lá. Como que nós podemos treinar a empatia? Bora, hein? Canetas em punho, né? Registrem dúvidas, enfim. Vou dar algumas dicas rápidas, básicas, e que vocês podem já começar a utilizar a partir do término dessa palestra, tá? Então, a empatia, ela é uma maneira de humanizar os relacionamentos humanos, ela pode ser treinada, pode ser desenvolvida. E eu vou deixar aqui com vocês 4 dicas básicas. Autoobservação, curiosidade sobre o outro, escuta e vulnerabilidade. Vamos começar com autoobservação ou autoconsciência, tá? Então, quando eu sou capaz de praticar a autoobservação ou a autoconsciência, eu começo a entender a minha relação com as minhas emoções. Eu acredito que lá no CBO também a gente falou de inteligência emocional. Quem esteve comigo no módulo de inteligência emocional vai se lembrar que autoconsciência ou autoobservação é o primeiro pilar dos 4 pilares importantes para a inteligência emocional. E olha aqui, é um pilar importantíssimo para a empatia. Aliás, a empatia é o 3º pilar da inteligência emocional, proposta pelo autor Daniel Goleman. Então, é fundamental que a gente aprenda mais sobre inteligência emocional. Hashtag fica a dica. Tem uma escola chamada Conquer. Já ouviram falar da Conquer? Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Isso aqui é mais que um presente, hein? Essa dica. Vou colocar aqui no chat, Conquer. Eu estou sem o link agora, mas a Conquer é uma boa escola de desenvolvimento de habilidades, soft skills, e ela está no mês de maio com o curso de inteligência emocional em EAD à distância, aberto e gratuito. Corre lá, cara, se inscreve. Você pode fazer no horário seu, no horário que você quiser, e você vai fazer um curso de inteligência emocional. Eu te garanto, vai ser muito bom para você e para a tua vida. O que é a autoconsciência ou a autoobservação? É você olhar suas emoções e entender como as suas respostas estão sendo realizadas, principalmente em momentos de estresse e desafio. Por exemplo, como que você se sente quando alguém questiona o seu conhecimento técnico? A gente já ouviu algumas vezes a fala de que médico e engenheiro, né, só não é Deus porque Deus perdoa, né? E médico e engenheiro não perdoa. Então, ele só não é Deus por isso, né? Você já deve ter ouvido falar isso. Então, aqui muito tem a ver com o quê? Com o fato de que, por você ter um amplo conhecimento, às vezes você não consegue acolher a dúvida do outro de maneira empática. Então, como que você se sente, por exemplo, quando o paciente te questiona, quando ele vem com algo que ele pesquisou na internet, vem para consulta ele mesmo com um autodiagnóstico, só querendo validar com você? Eu tenho certeza que todos vocês já viveram isso em algum momento. E nesse momento, qual é a tua resposta? Né? Você consegue se controlar? Você consegue controlar as suas emoções? Você sabe, acredita em mim, você sabe muito menos sobre você mesmo do que você imagina. Basta você fazer perguntas para as pessoas que estão ao seu redor, uma pergunta simples. Escolhe aí 5 pessoinhas ao teu redor e pergunta para elas: como você me vê emocionalmente falando? Eu tenho certeza que essas pessoas vão te dar respostas que você não imaginava, tanto positivamente quanto oportunidades de melhoria. Então, é importante a gente ter essa autoconsciência sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos e como as nossas emoções e os nossos sentimentos estão impactando no relacionamento com o outro, no relacionamento com os nossos pacientes, no relacionamento com os nossos amigos, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos pares. E eu vou deixar para vocês no material uma dica de autoconsciência para vocês praticarem, tá? E aí tem lá algumas perguntinhas, mas só para depois vocês vão consultar, vão praticar. Quais comportamentos você gostaria e deveria eliminar da sua prática diária? Quais são as crenças padrões de pensamento que você deveria deixar de lado? Quais comportamentos você deveria manter? E, por fim, que atitudes você deve incorporar no seu dia a dia
para melhorar a sua qualidade empática, a sua capacidade de relacionamento empático? Então, se tome um tempinho, 5, 10 minutos, para responder essas 4 perguntas. Dica: use caneta, literalmente, e papel. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tende a fixar e nos ajudar a trazer à tona os pontos importantes para essa resposta quando a gente utiliza o recurso motor, o recurso físico. Por quê? Por conta do neurônio espelho, que é estimulado por questões físicas, tá? Então, isso é importante você fazer esse exercício com a caneta. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Pessoal, me coloca lá no chat. Está agregando valor, está trazendo informações importantes para eu saber se eu posso continuar nessa pegada. Segunda dica importante para que você desenvolva e se torne uma pessoa mais empática. Seja curioso pelo outro. Queira saber do outro. A gente, na correria do dia a dia, acaba, por vezes, bloqueando a curiosidade do outro, o exercício da curiosidade pelo outro. O que é o exercício? Ah lá, a Márcia disse que já se inscreveu no Conquer. Show, Márcia, parabéns, é isso aí. Bora se desafiar, né? Então, aqui a Tati está colocando lá ótimas dicas. Obrigada, Tati. Curiosidade pelo outro tem a ver com parar para ouvir o outro. Só que, assim, essa curiosidade pelo outro é praticamente um gatilho para entrar no mundo do outro. Então, você falar assim, ó, Perla, Tati, Dr. Marcos, Márcia, enfim. E aí, como é que vocês estão, hein? Me conta um pouco de você. Cara, não tem como, isso é um gatilho. Peraí, alguém perguntou de mim? Foi isso que eu vi? Quer saber de mim? Ela quer entrar no meu mundo? Não tem como você não ser tocado por uma pergunta dessa. Portanto, ter curiosidade pelos sentimentos do outro, ter curiosidade pelo que o outro te conta, automaticamente é um gatilho que gera empatia. Então, primeiro, o autoconhecimento, se reconhecer, conhecer as suas emoções. Segundo, quer ir lá ver a casa? Alguém está com o microfone aberto aí, me Agora... ajuda, por favor, a fechar o microfone. Então, vamos. Pronto. Deixa eu ligar para a Patrícia ver se... o quanto que você efetivamente está sendo curioso pelo universo do outro. Além de você se interessar por quem você conhece, aí quem você conhece é outros oftalmologistas, colegas teus, o seu paciente, sua família, o quanto você chega em casa e se interessa pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe. Sabe aquele papai, aquela mamãe que às vezes já está um pouco, né, vivido e quer retomar experiências ou pensamentos ou memórias anteriores? Se conectar com essas memórias faz muito sentido. E se interessar por isso gera empatia. É fundamental, tá? Então, crie essa oportunidade. Além disso, sabe aquela pessoa que você critica, que faz amizade com todo mundo? Na fila do banco, na fila do ponto de ônibus, com o motorista do Uber. Essa pessoa, cara, é a pessoa que tem a curiosidade pelo outro amplificada. Nós temos que aprender com ela. É ter curiosidade por pessoas que a gente não conhece. Puxar assunto, tomar iniciativa, isso tudo amplia a nossa capacidade empática, tá? Então, primeira dica, autoconhecimento. Olha lá, a Silvana disse que essa é ela. Boa, Silvana! Então, autoconhecimento. Segunda dica, curiosidade pelo outro. Terceira dica, e que vocês, médicos, têm que praticar muito fortemente, que é o quê? A escuta ativa. Sabe, não perguntar por perguntar, que foi o que a Márcia falou um pouquinho antes. Quer dizer, eu vou ser empático só por ser empático? Não. Aliás, é impossível ser empático só por ser empático. Se você tentar ser empático só por ser empático, o seu comportamento vai ser entendido como falso, cínico, manipulador, ou seja, não vai funcionar. Vai ficar longe de qualquer coisa chamada empatia, né? A Viviane disse lá para nós, né, Viviane? Muito interessante essa dica. 5 minutos a mais de consulta que pode modificar muito a relação médico-paciente, sem dúvida nenhuma, que vai fazer você reter aquele paciente, porque ele vai querer voltar. Ele se sentiu acolhido, respeitado, cuidado. Você foi curioso em relação ao que ele te disse. Quantas vezes, quando eu era mãe de bebês, porque agora as minhas bebês são bebês ainda para mim, mas são bebês de 23 e de 21 anos, né? Mas quantas vezes eu ia em um pediatra e eu não voltava nunca mais, porque o pediatra não considerava o meu conhecimento sobre as minhas filhas.
Porque tudo bem, ele pode ter um conhecimento acadêmico, mas eu tenho um conhecimento de resposta das minhas filhas e de relação com elas que pode ser muito útil para o fechamento de um diagnóstico ou para a ajuda de qual será um tratamento de valor para aquela situação que eu levei. Então, eu deixei de voltar em muitos, queridos. Então, é importante que a gente entenda que isso também faz com que o nosso paciente queira voltar, né? Exercitar a curiosidade é fundamental. Escutativa, lembrar que, no geral, nós somos péssimos ouvintes. Ou vocês acham que nós ficamos no 51º lugar enquanto um país de empatia, porque nós temos bom autoconhecimento, porque nós somos curiosos em relação ao outro, ou porque nós escutamos ativamente? Não. Provavelmente é porque nós somos ruins em tudo isso. Ou provavelmente porque nós temos uma oportunidade de melhorar em todos esses pontos. Então, é importante a gente também ser aí muito verdadeiros conosco, né? Nesse sentido, né? No geral, a gente é péssimo ouvinte. Ouve erradamente. Conta aí para mim, quantas vezes, coloca lá no chat para eu saber, quantas vezes você começou a contar uma história para alguém, de alguma coisa na tua vida, e a pessoa te interrompeu para falar do problema dela, a pessoa te interrompeu para falar que outras pessoas estão sofrendo mais que você, tem muito mais dificuldade do que você. Tem gente que acha que a empatia dá conselho, cara. Você está falando assim, ai, eu não tô legal. Aí já vem alguém, você nem completou. Ah, Cássia, para de reclamar, vai. Você tem trabalho, tem saúde, não pegou Covid, você está ótimo. Dá licença de eu não estar bem, apesar de eu também estar bem? Então, isso não é empatia, cara. Empatia não é dar conselho, não é interromper o outro, não é dizer para o outro que ele tem que ficar feliz porque a vida dele é boa. Isso não é empatia. Empatia é se interessar, empatia é acolher, empatia é ouvir ativamente. E ouvir ativamente é mostrar interesse genuíno na conversa. É deixar o outro interromper, não é dar uma de Fausto Silva o tempo inteiro. Ouvir ativamente, escutar ativamente, não é porque você não é surdo que você escuta ativamente, não, viu? Tem muita gente que tem habilidade, o aparelho auditivo está ok, mas a conexão com o outro está zero, né? Então, é importante você escutar ativamente, captando a linguagem corporal, expressões faciais, tom de voz, ritmo do discurso. Tudo isso é escutativa, para você, então, definitivamente poder acolher o outro. Nesse sentido, a gente pode entender, né? Por que será que nós ficamos no 51º lugar? Porque brasileiro é falante, brasileiro quer se colocar, brasileiro... e aí a gente acaba pecando, né? Porque acaba não acolhendo, acaba não recebendo o outro como ele deveria ser recebido. E eu vou deixar aqui, então, algumas dicas para você, na sua próxima conversa, praticar o comportamento da escutativa. Gente, eu queria destacar que essas telas de hashtag Fica a Dica é a sua oportunidade de prática consciente de comportamentos empáticos, tá? Então, depois resgata o material que eu vou fornecer para vocês e pratique esses comportamentos. Primeiro, cuidado com a escuta seletiva. Às vezes, a gente ouve só aquilo que a gente quer ouvir. Ah, então eu gosto muito de gente que fala sobre o ponto de vista intelectual. Então, quando alguém está falando só sobre o ponto de vista intelectual, eu ouço bem. Mas se ela começar a falar de emoção, pronto, eu já desconecto, porque emoção para mim nada a ver. E aí isso é escuta seletiva. Ah, eu escuto muito bem se a pessoa é meu colega aqui do Sul, né? Fala pratico, esse sotaque espetacular, mas esse sotaque da Cássia aí, ou sotaque oxe, ou sotaque trem, já pega para mim. Eu já acho que esse povo aí não é tão inteligente que nem eu, não. Nós aqui do Sul, nós temos uma outra cultura, nós somos os caras aqui, fomos colonizados por europeus, né? Então, pronto, escuta seletiva está sendo. Né? Então, eu tenho que tomar cuidado para ver se eu não estou praticando a escuta seletiva. Eu estou brincando, tá? Eu estou usando esse estereótipo para vocês compreenderem que são estereótipos, mas também tem um fundo de verdade. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? Uma outra dica para você praticar na sua próxima conversa é citar memórias compartilhadas. Ou seja, se a pessoa está ali conversando com você, principalmente pessoa que você já conhece há um tempo, resgata coisas que vocês viveram juntos, conversas de outras conversas anteriores, memórias de outras conversas anteriores. Para te ajudar no consultório, é para isso que você tem um prontuário clínico. Não sei se é assim que chama, tá? Desculpa a minha ignorância. Mas é para isso que você vai ter lá um prontuário clínico, uma anotação do paciente. É importante você resgatar isso
antes de uma próxima consulta. Se você não lembra exatamente, resgata lá no prontuário, checa as suas anotações, porque se você já começar uma conversa com uma memória que faz sentido para o paciente, bingo, conexão quase que imediata, né? Empatia sendo construída. Outra dica importante, valide o que a pessoa diz. Desculpa, não é disse. Valida o que a pessoa fala. Porque, às vezes, mesmo quando a pessoa fala algo que não é legal, que não é adequado, você pode validar. Como que você valida? Acolhendo. Então, se a pessoa diz algo para mim que eu não concordo, eu não preciso dizer para ela, eu não concordo. Na verdade, pronto, acabou com qualquer conexão emocional, acabou com qualquer relação empática. Porque quando eu digo eu não concordo e na verdade, eu já estou dizendo que eu vou estar validando apenas o meu ponto de vista, a minha maneira de ver. Então, valida o que a pessoa disse, dizendo coisas como interessante o teu ponto de vista, interessante essa pesquisa, interessante isso que você foi buscar, parabenizo a sua iniciativa. Temos que pensar sob o ponto de vista técnico. E eu tenho algumas informações para te dar. Por exemplo, os últimos estudos que eu fiz desse tema demonstram que, olha só que legal, você acolheu, você validou, você disse o importante de atualizar, porque pode ser que ela tenha uma informação errada. Apresenta os seus estudos, apresenta a informação correta, mas você não precisa desmerecer o que o outro trouxe. Seja honesto e objetivo nos relacionamentos, nos elogios e nas trocas. Não vai elogiar, é importante elogiar, reconhecer o outro, tá? Para uma conexão empática. Mas lembre-se, eu só posso dizer coisa que é verdade. Não dá para eu ficar inventando uma história para acolher o outro, né? Só porque eu quero acolher, porque não vai dar liga, não vai dar conexão, não vai fazer sentido. A Márcia colocou lá, tenho feito um exercício de substituir a palavra mais. Perfeito, Márcia. Tem que substituir. O mas é uma conjunção adversativa negativa. Eu nego tudo que eu disse anteriormente para o outro. Concordo, mas quer dizer que eu não concordo. Você é lindo, mas o seu cabelo quer dizer que já não é tão lindo assim. Então, eu tenho que usar uma conjunção de soma, uma conexão, que é o e. Né? Então, eu uso o e. Não vou usar o mas. Então, eu vou usar o e para somar e não para apagar, tá? Então, isso é muito importante. Muito bom, pessoal. Cadê outras contribuições lá no chat? Quero agradecer quem está contribuindo. A Márcia Belin. Márcia, você está demais, hein? Eu aviso que o outro paciente chegou, mas que ele pode terminar. Muito bom. Márcia, eu já te dei livro, Márcia Belin? Eu dei livro a Márcia Belin, Terra? Porque ela já fez tanta contribuição boa aqui. Márcia Belin acabou de ganhar o livro da espetacular Cássia Silva Souza. Boa, Márcia! Então, anota aí, Terla, para eu lembrar de mandar para você ou para ela, me passar o endereço para chegar nas mãos de vocês, tá? Muito bom. E aqui, um ponto poderosíssimo, gente, não dá para ter escuta ativa se eu não praticar a presença. E eu vou deixar como dica de leitura o Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é espetacular, que ele vai dar muitas dicas para você praticar a presença. Não dá para fazer escuta ativa sem praticar a presença. E eu preciso, para praticar a presença, eu tenho que dominar a minha mente. E é um pouco disso que o Eckhart Tolle compartilha lá no livro O Poder do Agora, né? Que a Márcia disse que tem esse... Ah, ela quer esse livro, que lindo! O livro do Eckhart Tolle é o meu, Márcia. Conta aí qual você quer para eu saber, tá bom? Tem o Mindfulness também, que é muito importante. Alguém aqui já pratica o Mindfulness? Coloca lá no chat para eu saber se eu tenho praticantes de Mindfulness. Lembrando que Mindfulness não é meditação de se conectar com o universo. Não, pelo contrário. Mindfulness é uma conexão com si mesmo. É a prática da atenção plena, é a conexão com o seu momento atual, a conexão com você, o estado de presença. Então, não dá para ter escuta ativa sem praticar presença. E é legal que o Joe Kabat-Zinn, que é um dos estudiosos de atenção plena, ele fala da importância de você praticar a atenção plena no seu dia a dia, seja no trajeto, seja no momento que você estiver conversando com o outro, seja no momento que você escova os dentes. Tem gente que termina de escovar dentes, se vocês fossem dentistas, né, vocês iam poder validar muito isso. Ela termina de escovar o dente, ela não lembra se ela escovou o dente. Ela sai do banheiro e fala, será que eu escovei o dente? Ela não sabe a força que ela está imprimindo na escovação. E aí tem gente que acaba com o esmalte do dente, acaba com gengiva, porque ela não tem noção
da força que está colocando na escovação. Ou seja, não está em estado de presença. Praticar o estado de presença no banho. Então, aliás, quando come, aliás, tem alguns até que estão dando curso de mindfulness, né, na alimentação para lidar com a questão da obesidade, né, das pessoas que estão exagerando na alimentação, porque elas não têm consciência do que entra na boca delas, elas não têm consciência do que elas estão comendo, da quantidade que estão comendo. Então, prática de atenção plena, de atenção orientada, é muito importante para a escuta ativa. A Laura colocou lá que até na hora de lavar louça dá para fazer. Perfeito, Laura. Dá para fazer em qualquer momento, desde que você... Porque não é não estar presente, né? É estar presente. Deixa eu captar o que está acontecendo aqui ao redor. Sons, sensações físicas, tudo que está acontecendo naquele momento. É colocar foco no que faz. Ô, Terla, a Laura ganhou o livro? Laura, espetacular, Laura. Bora, Laura. Laura, livro para Laura aí. Muito obrigada, Laura. Excelentes contribuições. E, por fim, a última dica que eu vou deixar para vocês aqui, quero deixar claro, hein? Por favor, compreendam. Cada dica dessa dá, no mínimo, uma aula de 2 horas. No mínimo. Eu estou dando dicas, estou dando algumas orientações para vocês aprofundarem. Não é justo depois vocês falarem, puxa vida, mas eu não aprendi. Não, aqui não é para aprender. Aqui eu vou dar a dica e você vai aprofundar, se apropriando do seu aprendizado. Faz sentido, pessoas? Num treinamento, a gente desenvolve a competência. Aqui são dicas básicas, tá bom? Muito bem. Seja vulnerável. Se tornar vulnerável, aliás, nos tempos atuais, é muito importante. Ontem eu recebi uma ligação de uma amiga minha e ela me disse assim, Cássia, eu estou muito preocupada com a nossa amizade, a gente faz tempo que não está se falando, né? Então, eu queria saber, aconteceu alguma coisa, né? Estou por aqui, o que você precisar, pode ligar para a gente conversar. E eu perguntei para ela, você está mesmo? Ela disse, ela ficou meio muda, falou, estou. Falei, então, deixa eu te contar uma coisa, né? Eu estou para te ligar mesmo para falar isso, porque na hora eu não podia falar, porque na hora eu estava muito vulnerável e eu não podia falar, não conseguia. Mas a última vez que eu te liguei, para te contar que eu não estava bem, que eu estava triste, que eu estava precisando de um apoio emocional. Você virou para mim e disse, sai desse lugar, este lugar não te pertence, você é psicóloga, você dá treinamento de inteligência emocional, você não pode estar nesse lugar. Ou seja, se eu não posso ser vulnerável com um amigo meu, se eu não tenho direito de ficar triste, fragilizada, eu quero me conectar com essa pessoa, qual é a minha vontade de me conectar com essa pessoa? Então, pessoas, a vulnerabilidade, ponto 1, ela é importante. A vulnerabilidade é fundamental para a empatia. Por quê? Porque ela deixa as máscaras caírem. Ela nos humaniza a todos. Todos nós somos seres humanos. Todos nós vamos ter o nosso momento de eu não estou sendo a melhor versão de mim mesmo. E não tem problema, desde que eu esteja buscando a autoconsciência para chegar à melhor versão de mim mesmo. Então, eu preciso usar a minha dor como força, a minha dor como possibilidade de continuar crescendo. A vulnerabilidade humaniza. É importante eu buscar a humanidade através da vulnerabilidade. E eu vou deixar uma excelente dica para quem não leu ainda, que é Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Ela diz o seguinte, a vulnerabilidade é onde nasce o amor, o pertencimento, a alegria, a coragem, a empatia e a criatividade. Então, dica aí para que vocês possam continuar se aprofundando. E eu vou deixar lá no material os links para vocês chegarem no resumo do livro do Coragem de Ser Imperfeito. Vou deixar um link lá no material para vocês, tá? Eu vou deixar para vocês o link para vocês chegarem no TED da Brené Brown, que é espetacular, que fala do poder da vulnerabilidade. E eu vou deixar também uma dica para vocês com um link para que vocês assistam no Netflix o documentário espetacular da Brené Brown, que é chamada A Coragem, chamada para a Coragem. O TED é rapidinho, acho que tem 20 minutos. O Netflix tem 1 hora e pouco, mas vale a pena cada minuto. Separa um tempo legal para você assistir esse documentário da Netflix, da Brené Brown, que é espetacular. E o livro, eu estou mandando um resuminho para vocês poderem conhecer um pouco mais, tá bom? Então, vou deixar lá no material, é só clicar, tá o link no PDF, e vocês vão poder, daqui a pouco eu vou dizer para vocês onde vocês vão poder baixar, vocês vão entrar lá e vão baixar. No material, eu vou deixar outras dicas para vocês, estamos chegando ao final. Quem tiver pergunta, dúvida, abaixo assinado, já vai lá no chat,
coloca lá no chat, tá? Mas eu vou deixar várias dicas para vocês lá no material, para vocês continuarem se aprofundando. Eu queria que vocês colocassem para mim no chat qual é o sentimento de vocês no final dessa palestra, né? Coloca lá uma hashtag. Como é que você se sente em ter chegado aqui, ter ouvido falar de empatia? O que gerou para vocês? Quais os insights, né, que trouxeram para você da nossa palestra de empatia? E sim, Márcia, lá no material vai ter os meus contatos, tá? Site, vai ter meu LinkedIn, vai ter o meu Instagram. Aliás, vocês vão... Eu coloquei aqui logo no comecinho, deixa eu parar o compartilhamento. Espera aí que eu vou interromper aqui o compartilhamento. Eu vou colocar de novo para vocês. Eu tinha colocado lá no comecinho da nossa palestra. Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente começou lá atrás, né? Não sei, não vou achar. Mas eu vou colocar aqui, ó, o link do meu Instagram para vocês, tá bom? O que você vai fazer? Você vai me seguir lá no Instagram, tá? Já vou entrar aqui agora, vou colocar para vocês no meu Instagram. E lá na minha bio, no Instagram, você já pode baixar todo esse material, tá lá para vocês baixarem a apresentação e poder continuar com as dicas que eu deixei lá para vocês, continuar se aprofundando, continuar crescendo, né? Continuar lendo sobre esse tema, que é um tema assim que não se esgota, né? Então, o tempo todo nós podemos continuar aprofundando sobre o tema, tá? Vou colocar aqui no chat para vocês. Coloquei lá no chat meu Instagram. Quem não conseguir entrar pelo link, é Cássia, é o arroba, né? Se você quiser só colocar o arroba, Cássia S. Souza, tá? Então, lá você entra no meu Instagram, me segue, vai na bio, já baixa o material que está para você lá, disponível. Vai ficar disponível lá para vocês uma semana, tá? Para vocês baixarem todo esse material com os links que eu falei para vocês e vocês continuarem aumentando aí os conhecimentos de vocês. Terla, quantos livros aí eu dei de participação? 4. 4? Muito legal. Oi, Terla? O meu, né? O quinto. Falta o seu, então já pega o seu, porque você também arrasou aí Tô brincando, tô brincando. Deu marmelada já aqui, a doutora vice-presidente já ganhou o livro. Você já ganhou, Terla? Show, muito bom. A Márcia Ruara ganhou. Não é marmelada, não. É quem participou. Agora, vamos fazer o seguinte, né? Eu sei que tem gente que não pôde abrir câmera, às vezes está em uma situação que não pode abrir câmera. Então, Terla, pode colocar aí mais 3 livros para o sorteio no final, tá bom? Pode colocar mais 3 para o sorteio. Eu espero... A Bel colocou lá, já tinha assistido a tua palestra no curso de liderança da CBO há 3 anos atrás. Continua ótima, parabéns. Ai, que linda, Bel. Obrigada, querida. Obrigada pelo carinho. Pessoal, se não tiver perguntas, então, eu agradeço aí a participação, né, que vocês, o convite, a confiança, né, de terem me trazido aqui para conversar com esse time nesse dia espetacular. Parabéns pelo dia de vocês e muito sucesso. Quem quiser me levar aí para suas regiões, estou disponível. É só fazer contato, a gente vai falar para os seus conselhos, vai falar com o seu grupo, com seus times. É só entrar em contato comigo que eu estou à disposição, tá? Terla, passo a palavra para você. Certo, Cássia, sensacional, muito obrigada. A gente queria absorver tudo que tu fala, assim, 100%, mas a gente não consegue. Por isso que agora a gente tem que estudar o assunto e ir atrás, né? Vamos lá. Continuar aprofundando. Gratidão pela tua presença aqui, foi muito enriquecedora. Obrigadão mesmo, um excelente final de semana aí para ti, viu? Continua assim.